Estamos entrando no nosso canal. Muito boa tarde a todas e todos. Nós estamos aqui no nosso espaço do Escritório de Direito Social. Sou o advogado Fernando Rubim e hoje vamos dar sequência às nossas conversas aqui na nossa live do Instagram, tratando, né, do tema do direito do trabalho. Conversamos semana passada sobre direito previdenciário. Meu colega Lucas Dias esteve com a gente aqui. Discutimos o coronavírus, especialmente os impactos previdenciários, não é? E assistenciais, além da possibilidade de concessão do benefício emergencial aos trabalhadores. E hoje, né, nosso foco realmente é destacar as questões envolvendo o direito do trabalho. Minha colega, doutora Ana Marimon, está com a gente aqui. Já estou vendo que ela se encontra no recinto. Ana Luísa Marimon, vamos puxá-la aqui. Bate-papo a respeito das novidades do direito previdenciário nesse período de pandemia. Não é? Nosso escritório de direito social em home office, trabalhando a mil na área previdenciária trabalhista. Ana, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Me ouvem bem? Te ouço bem. Tá com o teu fone aí que eu vejo, tá chegando super bem aí o som. E como é que está essas impressões aí de trabalho home office forçado, digamos assim? Pessoal, Como é que recebeu essa experiência aí? Como é que vem sendo? pessoalmente eu tenho comentado com todo mundo que demora para engrenar. Mas quando pega no tranco, a gente consegue, né, vai adaptando à medida que as coisas vão acontecendo e os dias vão passando, mas no início é um baque, ainda mais quando é de surpresa, assim, no susto. Foi um susto para todo mundo, né? A gente no início fica meio sem saber como reagir diante de um evento inesperado, né? E mais o risco também da pandemia que infelizmente ainda a gente não tem, quem sabe, o ápice no Brasil ainda, né? E isso traz todo um clima de insegurança e tu ainda é mãe também, né? Ter uma pequena em casa, isso não é a minha também pequena, isso cria ainda um plus de insegurança, né? E como vem sendo feito, Ana, antes da gente começar propriamente dito, como é que vem sendo feito a questão dos clientes, o contato com os clientes da área trabalhista, o pessoal vem pedindo apoio, suporte, WhatsApp, algum outro meio, como é que vem sendo feito na área trabalhista? A gente tem 2 meses, né, de trabalho, de teletrabalho, e assim, no primeiro mês o que eu senti foi que a principal demanda era em relação a afastamentos por risco de saúde, assim, né? Então, o pessoal do grupo de risco, os trabalhadores do grupo de risco correram para nos contatar, a gente divulgou os nossos telefones pessoais nas nossas redes e deixamos um telefone de plantão do escritório à disposição dos clientes para que eles contatassem diretamente os advogados, porque a gente sabia que sempre momentos difíceis como esses acabam demandando da área jurídica, né, de medidas judiciais para proteção dos trabalhadores, né. Uhum, uhum. E, e o nosso objeto realmente do debate hoje da nossa live é essa evolução da área trabalhista, né, como ela vem sendo feita, especialmente algumas medidas do governo a respeito disso, né? E eu acho que é uma pergunta muito comum dos nossos clientes, assim, essa utilização, esse meio, né, de medida provisória para regulamentar. Isso já vem sendo feito há um bom tempo, Ana, nessa área trabalhista, essa forma de regulamentação, de mudança, ser feita meio no canetaço, assim, digamos assim, unilateralmente pelo executivo? A gente até vinha acompanhando, né, algumas medidas do governo em relação a
flexibilização de direitos trabalhistas em relação à MP do contrato verde-amarelo no ano passado, sem nenhuma necessidade de uma medida provisória para isso. Afinal de contas, a gente tinha acabado de passar por uma reforma trabalhista no governo Temer, e embora tenha sido a opção do governo, essas medidas provisórias, nesse momento de pandemia, eu entendo ser cabível, né? A emergência enfim, o que a gente está vivendo é sem precedente. Então, até não, é o caso de medida provisória. Mas o que a gente tem acompanhado, e a gente vai aprofundar um pouco mais a nossa conversa, é que o governo tem adotado medidas não muito protetivas para os trabalhadores, né? Então, é isso que a gente vai mais ou menos aprofundar aqui. A medida provisória é uma medida urgente, né? Que não, em razão de acontecimentos que não poderiam aguardar a longa tramitação no Congresso Nacional. Mas agora sim a gente vê que o conteúdo dessas medidas provisórias elas não são tão satisfatórias. É interessante, porque o governo já vinha fazendo isso antes da pandemia, Antes de adotando essa pandemia. sistemática de medida provisória, quem sabe forçando o Congresso Nacional a ter que examinar de qualquer jeito, num tempo sumário, né, medidas de interesse basicamente do governo, que nem sempre é do interesse do trabalhador, do empregado, no caso do segurado. Né. Essa MP, por exemplo, é a MP 905, essa que perdeu a vigência, acabou não sendo votada, né? Ela não chegou Ou a perder revogada. vigência porque ele revogou na esperança de reeditar uma MP, que a gente também tem forte posicionamento de que a MP não pode ser reeditada, né? Senão não teria por que ter MP. E então ela não foi convertida em lei pelo Congresso. Antes mesmo de perder a vigência, ele revogou, dizendo que faria uma nova MP para tratar do contrato de trabalho verde-amarelo, já englobando questões da pandemia, porque essa MP sequer foi editada em contexto de pandemia, né? Foi em novembro do ano passado. Esse contrato verde-amarelo, as notícias que se tem, realmente que a efetividade dele na prática foi muito baixa em termos de contratação dos jovens trabalhadores, digamos assim, né, que foi o objetivo da medida. E do ponto de vista previdenciário, ele tinha pelo menos duas questões importantes que acabaram então perdendo a vigência. Uma delas era do valor do auxílio acidente. Essa MP acabava reduzindo o valor daquele benefício indenizatório, do que os nossos clientes chamam geralmente na rua aí do pecúlio, né? Ele acabava reduzindo um pouco o valor do auxílio acidente, e ele também excluía o acidente trajeto, que me parece que nesse período de pandemia é um tema importante, porque o acidente trajeto deixava de ser acidente trabalho, e, portanto, as vantagens do benefício acidentário não eram oferidas aí pelo trabalhador, como a estabilidade de um ano no emprego, como o próprio depósito de fundo de garantia, né, e alguma outra vantagem que eventualmente pudesse estar vinculada ao contrato coletivo de trabalho. Não? Então, querendo ou não, foi uma boa notícia para os trabalhadores, né? Digamos assim, essa não votação da MP 905, do contrato verde-amarelo, e repercussões previdenciárias no Congresso Nacional. Né? Mas vamos lá então, a MP 936, MP 936 de 2020, né? Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares no enfrentamento do estado de calamidade pública aí de março de 2020. Como é que foi essa regulamentação aí da MP, Ana? O que ela trouxe de mais importante para os trabalhadores? Essa é a mais assim recente, né? Ela traz uma série de alternativas ditas pelo governo para preservação de emprego e de renda, né? E nós temos severas críticas a ela, assim. É uma decisão do governo de reduzir salário e reduzir jornada, sem o acompanhamento do sindicato, sem negociação coletiva, né? E nós sabemos o que significa um empregado negociar diretamente com o empregador. Não existe acordo nesse caso, né? É a vontade do empregador que prevalece. Além de outras questões na esfera constitucional, né, que a gente
sabe que a Constituição proíbe a redução de salário, né, salvo negociação coletiva, e ela cria ali alguma garantia de emprego no período das duas possibilidades que o governo traz para os contratos de trabalho, que uma seria a redução da jornada, então, e a redução do salário pelo prazo de 90 dias, né, com estabilidade, com garantia, né, contra a despedida nesse período, é uma garantia provisória, né. Depois desse período, o governo não traz nenhum tipo de proteção ao trabalhador, né, e traz a figura também da suspensão do contrato de trabalho, né, pelo prazo de 60 dias. Então, o empregado e empregador fazem um acordo, né, e esse contrato fica suspenso. O governo paga R$ 1.045 e se o empregador quiser complementar esse valor e os outros benefícios também, pode, né, complementar. A garantia contra a despedida fica mantida também nesse caso, no período da suspensão, que aí são 60 dias. Na verdade, eles falam em 30 prorrogáveis por 60, mas a gente sabe que significa, né, o limite máximo na maioria das vezes. E o que a gente mais, assim, se preocupa dentro do escritório é que o governo não tem demonstrado nenhum tipo de interesse em proteger os trabalhadores. E é por isso que a gente tem feito tanto material e tem divulgado tanta informação, né, para que os trabalhadores saibam que acordo não é obrigação. Se é acordo, então eles têm que querer fazer esse acordo. Se eles não quiserem, eles não devem assinar o acordo, né? Vindo qualquer tipo de proposta por parte do empregador, a principal mensagem vai ser a frase que eu mais vou repetir nessa conversa hoje contatem o sindicato da categoria ou um advogado de sua confiança. Não façam nenhum tipo de acordo com o patrão sem discutir as questões, né? Porque, de novo, o governo vem para flexibilizar ainda mais a relação de trabalho ao invés de garantir. Até quando a gente faz a retomada histórica das medidas provisórias do governo, e eu até nem vou me preocupar muito em dizer qual é o número da medida e qual é o artigo, porque a gente está falando para cliente e para trabalhador que não tem formação em direito, mas todas as decisões que o governo adotou foi no sentido de precarizar ainda mais a relação de trabalho, que era quem tinha vínculo empregatício e quem, em tese, pensou, bom, eu vou ficar em casa, né, se houver a possibilidade de fazer um isolamento social, eu vou ficar em casa, eu vou ter o meu salário garantido, né, mas não, ele vem deixar mais inseguro ainda essa relação, né, e não dá uma resposta satisfatória para os autônomos e para os informais, que é outro tema que a gente vai discutir, né, mais nessa conversa ainda mais à frente. Os autônomos informais, a tentativa do governo foi justamente esse benefício emergencial, uma das saídas, né? Para quem não... Que vem também nessa mesma decisão, nessa mesma medida, né? Que é o valor que é aquele valor, né, de R$600 por pessoa, né? Claro, tem uma série de requisitos, né? Ser maior de 18, não ter emprego formal, não ter recebido benefício previdenciário ou assistencial a não ser o Bolsa Família, a pessoa tem que receber até metade do salário mínimo ou a família até 3 vezes o salário mínimo, tem uma renda no ano anterior que ela não pode ter recebido, né, superior a R$28.559. Então, preenchidos esses requisitos, a gente entende que esse benefício, mesmo que ele seja prorrogado para além dos 3 meses, ele não é difícil viver com R$600, né? É difícil viver com R$1.200, né? E diante de tantas questões, digamos assim, polêmicas, para não usarmos termos assim tão jurídicos como ilegais ou inconstitucionais, que espaço... Claro, tudo é muito recente ainda, né? Mas que espaço de debate judicial se projeta assim, num período próximo com relação a essa situação do tipo o empregador forçar o empregado a assinar lá o acordo, entre aspas, né? Ou impedir a intervenção de alguma maneira do sindicato. Como é que isso pode ser de alguma maneira levado ao Poder Judiciário, Justiça do Trabalho especificamente?
O primeiro passo para que se possa discutir em processos esse tipo de situação é que o trabalhador tenha consciência de que é ilegal forçar esse tipo de acordo, né? Se o trabalhador ele está trabalhando e chega o empregador e diz que quer suspender o contrato ou que quer reduzir a jornada e o trabalhador não está de acordo, esse acordo, se ele for encaminhado, assinado, enfim, ele tem vício de vontade, ele não é legítimo, né? E a gente sabe que é muito complicado a gente dizer que o empregado ele tem que dizer não quando ele depende economicamente do trabalhador, e é por isso que a gente vai ressaltar o tempo inteiro que esse trabalhador ele tem que estar assistido pelo sindicato. O sindicato ele tem que ser chamado pelo trabalhador, já que a lei diz que o sindicato não pode participar desse tipo, não precisa participar desse tipo de negociação, o trabalhador tem que chamar então esse sindicato, ou tem que contratar o advogado para fazer esse tipo de encaminhamento. No mínimo melhorar um pouco as condições de trabalho, enfim, fazer ajustes que atendam os interesses do trabalhador. Uhum, uhum. É que não me parece que, que o empregado ele se encontra, claro, ele está numa situação absolutamente desconfortável, né? Mas o próprio enfrentamento do Poder Judiciário com relação a essa questão também é uma incógnita, né? Como é que o Poder Judiciário vai examinar, que tipo de proteção vai ser dado, né? A gente sabe que, por exemplo, o TRT vem fazendo algumas conciliações, algumas tentativas nesse período de pandemia. Essa é uma solução que é plausível, que é viável, vem tendo um retorno razoável, Ana, na área Logo, trabalhista, ou tem críticas também não, nessa movimentação? logo no início do isolamento social, que foi na metade de março, assim, a gente acho que fez a partir de 18 de março, o tribunal também, salvo engano, o tribunal suspendeu os prazos e todos os atos presenciais, como audiências, julgamentos, né? E esses prazos eles só foram retomados para os processos eletrônicos agora no dia 4 de maio. Eu tive que entrar com uma medida urgente de afastamento em função do Covid, uma empregada do grupo de risco, e eu me surpreendi positivamente com a juíza da Justiça do Trabalho, que disse que aquela suspensão de prazo não se aplicava àquele caso, e que, portanto, a reclamada teria o prazo de 24 horas para responder ao pedido urgente, né? E a tutela foi deferida após o prazo da reclamada, e ela disse expressamente que essa suspensão, esse período de suspensão do tribunal, não se aplicaria aos casos urgentes em razão da pandemia, né? Então, a dificuldade eu não tenho visto no Poder Judiciário, eles têm, né, inclusive tem indicação de trabalho, eles estão fazendo trabalho home office, né, teletrabalho, e Uhum. me parece que também estão acompanhando toda essa situação com bastante apreensão, tomando as decisões dia a dia, semana a semana, porque é, de novo, uma situação sem precedente. Uhum. Em geral, a gente sempre se fala tanto disso na Justiça do Trabalho, da qualidade, digamos assim, de uma resposta, mas principalmente de uma rapidez, de entender logo o contexto, né, o que se critica muitas vezes da Justiça Estadual, né, a Federal também tem uma especialização maior ali na área contra a Fazenda Pública, né, e realmente o que a gente nota é uma compreensão, pelo menos, do Poder Judiciário, vem notando isso também na área previdenciária, uma compreensão da realidade das coisas, não é? Reduzindo alguma questão até de ordem formal, do forma do peticionamento, dos encaminhamentos, e se preocupando mais com a matéria, o que a gente historicamente sempre defendeu no escritório, não é? A redução da forma, em nome da substância, a preocupação com o direito material do trabalhador, o reconhecimento de uma relação em que tem sim o hipossuficiente, que precisa de uma proteção diferenciada. Parece que a impressão realmente que teve que ter um fenômeno anormal para que realmente se entendesse de uma maneira mais clara a real necessidade de proteção. Tem Da parte mais frágil. da parte mais frágil, tem uma impressão parecida assim do sentimento do que vem do judiciário, digamos assim?
Se não fosse para ser assim, não tinha por que ter uma justiça especializada, né? Ia tudo para a justiça comum. Se não fosse para ter uma preocupação com a parte mais frágil, com a parte que entrega o corpo e a saúde e recebe em troca o dinheiro, não teria como, não haveria por que ter uma justiça especializada. Então, a parte positiva, né, de todo esse caos social e dessa crise sanitária é que os juízes também estão sendo chamados a cumprir a sua função constitucional, né, de entender que não dá para esperar voltar o prazo no dia 4 de maio para deferir um pedido urgente, que não dá para esperar um dia útil para intimar uma empresa, né, para discutir a saúde daquele trabalhador, daquele empregado. Tem uma pergunta aqui sobre a tutela que foi pedida por empregados terem lastro nas medidas provisórias. As tutelas provisórias seria como se fosse uma medida liminar requerida perante o juiz, ou teve alguma coisa nesse sentido? Não? Na verdade, o pedido é com base na Constituição Federal, né? Dignidade da pessoa humana, né? A gente até apresentou algumas... a primeira legislação do governo federal, lá em fevereiro, a primeira lei que trata, né, das medidas de enfrentamento da pandemia, ela começou dizendo o que era isolamento social e o que era quarentena. Isolamento e o que era quarentena, né? Isolamento é para a pessoa que estava contaminada. E quarentena era para a pessoa que tinha contato ou poderia ter contato com alguém contaminado e não poderia propagar essa contaminação, né? E essa lei dizia que a falta ao trabalho, desse trabalhador, ela seria justificada. Não poderia haver desconto, nem em férias e nem em salário. Né? Então a gente, e essa mesma lei diz o que era o grupo de risco, quem estava no grupo de risco, né? Todas as pessoas, aquelas que agora a gente vê diariamente quem são as pessoas que estão enquadradas no grupo de risco. Então a gente até usou algumas medidas, a gente acabou até aproveitando algumas medidas do governo que conceituavam o que era grupo de risco, até recomendações do Ministério da Saúde, portarias do Ministério da Saúde. No caso, era empregada médica, então o Ministério da Saúde criou uma telemedicina, mas enfim, qualquer empregado enquadrado no grupo de risco que estivesse submetido ao risco de contaminação, né, com base na Constituição, poderia ser protegido, poderia ter o afastamento determinado, né, e a decisão ela é toda fundamentada na Constituição Federal. Ana, teve mais de uma medida provisória que foi editada com relação a essa questão das medidas trabalhistas no estado de calamidade, né? Se não me engano, teve a 927, seria uma outra medida provisória. Qual que é a diferença entre o conteúdo da 936 que a gente falou antes para a 927? Na verdade, em ordem cronológica, a gente falou primeiro da 936, né, que cria os benefícios e institui alguns programas, né, de manutenção de emprego e renda, mas a primeira de todas foi a 927, tá? Que, enfim, até o STF agora, no final de abril, disse que pelo menos 2 artigos são inconstitucionais, né? Essa medida, a 927, ela estende, por exemplo, a jornada dos profissionais da saúde para além das 12 horas, né? A reforma trabalhista já estava autorizando 12 horas por dia para o pessoal da saúde, né? E essa diz que, em caso de pandemia, que são profissionais que já estão expostos ao vírus, né? Que já estão com uma jornada extensa, né? Trabalhar 12 horas, eles poderiam ainda prorrogar essa jornada, né? E ficando assim mais vulneráveis ainda, né, à contaminação, tanto pelo tempo de exposição quanto pela própria saúde, porque a gente sabe que imunidade vai lá embaixo se tu não descansa, né. Alterou normas de saúde e segurança, né, e disse que quem contraísse Covid no trabalho, Covid-19, não seria enquadrado como doença ocupacional. Veio o STF, então, no final do mês, né, de abril, e disse que algumas alterações das normas de segurança do trabalho não poderiam prevalecer, estavam ofendendo a Constituição,
que é a possibilidade do auditor fiscal aplicar multa quando verificado que não estão sendo observadas as regras de saúde e segurança, né? E a questão da doença ocupacional, né? O STF vem e diz, não, parei um pouquinho, não é por lei, né? Não pode ser por lei que vai se definir o que é ou não é doença ocupacional. E isso tem uma série de consequências, né, Fernando? Tu sabe bem, né? Quando uma doença é ou não é do trabalho, né? Sim. Mas por que será que o governo ele teve essa preocupação primeiro aí de limitar essa questão da fiscalização do meio do trabalho? Porque eu sinceramente eu achei estranho esse tipo de dispositivo no meio de uma situação de guerra que a gente está, não é? Havia uma disposição do governo preocupada com multas e com fiscalização, não é? No momento que seria, em tese, de se reiterar a proteção ao trabalhador, né? ao empregado. Eu não consegui entender a lógica dessa. Tu conseguiu entender, né? Qual é o sentido perverso da coisa? Só pode ser a lógica do empregador, né? Quanto menos ônus ao contrário, quanto mais ônus eu puder, né, aliviar do empregador, seja dizendo que não há dano moral se o empregado contrair Covid-19, né? Não há estabilidade de 1 ano se ele for afastado por Covid-19. E mesmo que, por exemplo, um hospital não forneça máscara e luva, o auditor fiscal, se bater nesse hospital, não vai poder aplicar multa para o empregador. Então, para mim é óbvio que é a lógica do empregador, é óbvio que ele está atendendo a uma demanda das empresas que o elegeram, né? E de novo, não pensa no que significa pro empregado e pro trabalhador, né? Ou pensa e diz, não importa. Uma visão absolutamente unilateral, digamos assim, das questões. Eu tive tem que proteger a empresa, tem que proteger. O governo está dizendo o tempo inteiro. Inclusive, quando despede o ministro da Saúde, ele diz: o que importa é a saúde da empresa. É da empresa e da economia, não é do empregado e do trabalhador. Mesmo que isso signifique um tiro no pé. A saúde do CNPJ, que ficou famosa essa, né? O CNPJ que tem que estar saudável. Incrível. E então essa realmente foi uma situação, para deixar claro para os nossos colegas, enfim, clientes, né, segurados, trabalhadores, essa questão da fiscalização, então foi uma das ressalvas feitas pelo Supremo no exame da matéria. O Supremo disse que é inconstitucional esse artigo, disse assim: o auditor fiscal tem poder sancionatório, o auditor fiscal pode aplicar multa vendo ilegalidade, principalmente nesse contexto de crise sanitária. E a questão do nexo causal, então, a posição que o STF adotou foi uma posição não de necessariamente dizer que o coronavírus vai ser do trabalho, mas ele abre a possibilidade de investigação. Seria nesse sentido? É que, na verdade, a MP dizia que não seria considerada doença ocupacional, salvo demonstração do nexo causal, né? Digamos assim, que a própria MP diria que seria obrigação do trabalhador fazer a prova, que é o que a gente tem hoje como regra. Só que no caso especificamente do Covid-19, como é que se faz prova de onde se contaminou? Como é que as pessoas estão sendo contaminadas e não sabem nem, sem contato com ninguém que teve sintoma? Tem gente que está sendo contaminada em isolamento social, dizendo que só saiu para fazer compras de comida. Então, como é que o governo e até mesmo o Poder Judiciário pode exigir que o trabalhador faça a prova de onde foi contaminado? E aí seria o nexo causal, né? Fui contaminado no ambiente de trabalho do Covid-19. Né? É uma investigação e, inclusive, uma materialização impossível de ser feita. Mas como é que se, a partir da decisão do STF, como é que se pensa, então, digamos assim, do ponto de vista jurídico, essa caracterização do acidente de trabalho? Sim, na verdade, a Previdência Social e mesmo o Ministério Público do Trabalho, enfim,
tem toda uma relação de atividades e áreas, né? Com graus de risco de contaminação, de exposição. Então, vai ser feita uma análise probatória em relação ao que já se tem, né, enquadrado ali como de risco, né? Tem um monte de nota técnica do Ministério do Trabalho dizendo que, por exemplo, a área da saúde tem o maior risco, né? É o grau máximo de risco para esse tipo de contaminação. É uma exposição frequente com pacientes que têm positivado Covid-19. Então, a prova ela pode ser feita através desses documentos que já existem, né? Basta, Uhum. então, demonstrar que enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, daqui a pouco outros empregados de empresas que estão atuando, né, da atividade essencial. A gente demonstrando esse tipo de Construção atividade. civil é impressionante. Como tem gente trabalhando na construção civil por todo o Brasil, né? Uma das primeiras atividades que foram liberadas foi a construção civil. Agora o governo opta de novo Uhum. por liberar outras atividades essenciais que são salão de beleza, barbearia, academia, né? Que a gente sabe que, na Uhum. verdade, essencial é aquilo que se para, as pessoas têm muita dificuldade ou não sobrevivem, né? Uhum. E, enfim, nesse Uhum. caso a gente consegue, com esses documentos já elaborados, tanto Uhum. pela Previdência quanto por outros órgãos legítimos, né, para esse tipo de informação, a gente faz ali Uhum. o enquadramento, né? Eu não tive nenhum tipo de dificuldade em relação a essa empregada da área da saúde, né? Só fiz prova de que Sim, ela porque é. ali seria. Uhum. Ali seria pessoal também da alimentação, o supermercado, todo esse pessoal que está na linha de frente, né? Seria um exemplo do que no campo previdenciário a gente tem a expressão que está na lei, a, que é o do nexo técnico epidemiológico, né? É uma expressão Exatamente. usada Eu não para quis dizer para esse nome doença. para não, Não quis dizer para não para assustar. não afastar os seguidores. Dos seguidores. Não, mas tá aumentando a audiência, vamos lá então. Não, a questão do que é esse nexo técnico que a gente fala é para trabalhar com um conceito assim mais claro, que é de doença profissional, né? Doença que envolve o risco da atividade profissional, que já tem isso, né? Essa modalidade, por exemplo, ela foi na área previdenciária de 2006, ela não é de agora, né? Mas eu achei bem interessante esse tema da legislação, ela procurar no primeiro momento a questão do ônus, não é? Dificultar o reconhecimento do acidente de trabalho pela dificuldade que o segurado trabalhador vai ter de dizer realmente de onde que veio o problema, onde que ele adquiriu, onde é que ele pegou, entre aspas, o vírus, não? Exatamente. Essa é uma A dificuldade. empresa que prove daqui a pouco que o empregado estava em isolamento, que o empregado estava em férias, como tem muita empresa querendo antecipar férias, compensar o isolamento social em banco de horas, ampliar o banco de horas, enfim. Uhum, Então que seja ônus do empregador dizer que não foi no trabalho que a pessoa adoeceu, né? Agora uhum, é colocar o sabor amargo de toda essa história na boca do trabalhador, ele ter que provar, né? Não, não é justo, né? uhum, uhum. Interessante esse conceito, então, de doença profissional, geraria o acidente de trabalho, geraria, então, essa série de vantagens, de estabilidade, geraria o depósito de garantia, teria alguma outra vantagem, assim, Ana, do ponto de vista trabalhista, que seria interessante para o trabalhador saber? Na verdade, assim, ó, acho que o nosso papel aqui é tentar informar esse trabalhador do quão importante é, nesse contexto de doença ocupacional de acidente de trabalho, a figura da CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho. Nem Boa. todo trabalhador sabe, né, que é obrigação da empresa, né, avisar a Previdência Social, né, comunicar a Previdência Social, então abrir a CAT até um dia útil após o acidente de trabalho, e no caso de morte é imediatamente, é dever do empregador, sob pena de multa. Se eles não observarem esse prazo, eles terão incidência de multa, né? Mas se o trabalhador se opuser, se o empregador se opuser a emitir a CAT, o empregado pode emitir a CAT. O dependente do empregado pode emitir a CAT.
O médico pode emitir a CAT e, inclusive, a autoridade pública pode emitir a CAT. Em alguns dos nossos pedidos, a gente tem pedido que quando a gente faz a discussão de doença ocupacional, que verificada a questão da doença ocupacional, o juiz determine a abertura da CAT, né? Porque isso é um documento para a vida do trabalhador, né? E na hipótese de reincidência ela pode ser reaberta e além do que tu dissesse que, né, que nesse período de afastamento o empregado tem direito ao recolhimento do fundo de garantia, o empregado tem estabilidade de 1 ano após o retorno, né, da atividade e esse tempo de afastamento conta para fim previdenciário, né, ele é considerado esse período para fins de aposentadoria, né? Então, se esse tipo de afastamento é encaminhado como benefício comum, como doença normal, o trabalhador, eu não tenho dúvida que sai extremamente prejudicado, né? Porque nada disso que a gente acabou de dizer é considerado. Tem tem um entendimento que alega, assim, né, até na justiça vem sendo acolhido em boa medida, que se nos casos das doenças profissionais, esse próprio nexo legal, nexo técnico, ele poderia substituir a CAT, né, ou pelo menos para fins formais de reconhecimento do acidente de trabalho, né. Não que a CAT não tenha que ser emitida, porque ela tem toda uma questão de estatística e tem uma questão de penalidade, tem uma questão do SAT também, né, que é o seguro de acidente de trabalho, uma contribuição previdenciária, né, mas eu acho que partindo do ponto de vista do empregado, É um isso também documento isso é pessoal importante, dele. né? Isso é um documento pessoal. É muito melhor ele ter essa comunicação do que uma cópia de processo, que ele tem que juntar sentença, acórdão, trânsito, enfim. Então é uma questão. E é direito dele, né? É dever do empregador, então, vislumbrada a questão da doença ocupacional, né? Demonstrada a questão. É dever da autoridade pública também emitir esse documento para ficar sob a posse do empregado. Não, é que muitas vezes o empregado ele acha assim, isso já atendi muito cliente assim, por ele não ter a CAT, porque a empresa se negou a emitir a CAT, ele não ter procurado a justiça, ter procurado o advogado, por entender que a CAT é um documento absolutamente indispensável para ele ter a caracterização do nexo causal, o reconhecimento do acidente de trabalho e as vantagens daí decorrentes, né? Não necessariamente, é um documento importante que a empresa tem que emitir, mas ele pode buscar outras formas, né, Ana? Eu percebo muito isso também nos atendimentos. O empregado chega sem CAT e parece que ele não tem chão, né? E a gente aqui dizer que ela pode ser preenchida inclusive por ele, né? Eu cansei de imprimir o CAT e a gente ir informando ali, eu e ele, a hora, a data, onde e como foi o acidente, porque com o anexo do laudo médico, com o anexo do atestado de atendimento, mesmo se não houver afastamento, ele tem que fazer essa comunicação, né? Então, o empregador, né? Mas assim... É a CAT de registro que eles chamam, né? A CAT de registro, mesmo se não houver afastamento, essa comunicação ela tem que ser feita. A Previdência tem que saber o que acontece dentro das empresas e o empregador tem o dever de dizer o que acontece com seus empregados perante a Previdência Social. É interessante, estava vendo a lei mesmo, revisando a lei de benefício, ela fala que eventualmente até os dependentes, né, como tu referiste, os dependentes familiares podem emitir a CAT, mas tem uma parte médica também que vai ser assinada pelo médico, né, só para deixar claro, né, não é que o segurado vai inventar, né, é fundamental. Tem uma cientificidade, né. Fundamental instrumentalizar essa CAT, né? Trazer os documentos médicos de atendimento, do pronto atendimento, atestado médico, laudo médico, com o CID, com a data, com o local, pedir para o médico mesmo preencher, né? Onde é que foi, o que aconteceu, qual é a lesão, qual é a doença, porque ela é menos assustadora do que parece, né? Ela é para ser solução e não problema. Eu vou voltar depois um pouquinho que a gente tem um tempo ainda para a nossa live do acidente de trabalho, mas eu queria te fazer uma pergunta. Estou pensando sobre isso quando a gente estava falando sobre o trabalhador que continua exercendo sua atividade em home office, né? Todo esse tempo
em que ele está trabalhando em casa, mas está trabalhando com o WhatsApp, está à disposição do empregador, muitas vezes aí praticamente 24 horas, recebendo mensagem, recebendo vídeo, áudio de tarefa para ser feita. É difícil, não é? Até nesse momento de transição, de pandemia, de isolamento, limitar essa situação, não é? Mas a Justiça do Trabalho já em algumas situações já chegou a se manifestar sobre isso, sobre essa exposição do empregado ao WhatsApp, não de maneira isolada, eu digo, mas de uma maneira constante, como a gente observa e ouve muitos relatos de empregados nesse sentido. A questão do teletrabalho, em relação à jornada, ela é muito interessante, porque o teletrabalho, a CLT sempre, embora desatualizada, como eles diziam, embora a necessidade de mudanças em relação às novas formas de trabalho, a tecnologia, a CLT sempre previu o trabalho remoto, que é o teletrabalho, né? E nessa primeira redação original da CLT, na minha ótica, era plenamente possível tu fazer o acompanhamento de jornada desse trabalhador. Via sistema, logou, entrou, ou enfim. A jornada poderia ser registrada, acompanhada, verificada, fiscalizada, né? Independentemente de qualquer maior problema, eu penso, né? O que acontece? Vem a reforma trabalhista e regulamenta a questão do teletrabalho, né? Fala que os materiais têm que ser oferecidos pela empresa, que a empresa é quem suportará os ônus de toda a estação de trabalho, enfim, que esses materiais não integram a remuneração do trabalhador, né? E que não seria possível fazer o controle de jornada. Para esses trabalhadores não haveria, né, a obrigação de fazer controle de jornada. Me parece que essa medida foi feita para não pagar hora extra, né? Porque o que a gente tem é uma jornada maior dentro de casa, né? Tu responde cliente fora da hora, né? Tu não tem hora de almoço, enfim. E agora a gente estava discutindo em relação ao salário, né, no teletrabalho, surgiram muitas dúvidas a respeito, por exemplo, dos benefícios, né? Vale alimentação, eu estou trabalhando em casa e eu sigo recebendo vale refeição, né, o ticket alimentação. Bem, a CLT nunca diferenciou o regime de trabalho, se trabalho presencial ou se trabalho em casa, se teletrabalho. Então, não pode haver supressão de benefícios previstos em contrato porque o trabalhador está em casa. A não ser vale transporte, né, que tu consegue justificar que não vai haver deslocamento, enfim, mas outros benefícios que não estejam condicionados a ir e vir, ou enfim, tu está desempenhando o trabalho ali em casa, não me parece viável descontar qualquer tipo de benefício nesse sentido. Mas abre-se então esse debate de eventualmente se discutir essas horas extras na Justiça do Trabalho. Então, dependendo da constância, do excesso, da permanência dessa atividade extra. Com um dossiê bem assim, bem robusto, a gente pode sim discutir essa questão da lei, né? Porque aí a gente vai pela via da constitucionalidade, né? De que não é possível, de que não pode prevalecer o entendimento de que não há controle de jornada em casa, né? Porque o que se vem se falando aí em debates de processo, digamos assim, processo civil e teria gerado processo, é que essa questão da pandemia ela vai dar uma reformulada nessa questão das provas a serem aceitas também pelo Poder Judiciário, né? Por exemplo, prova do WhatsApp, mesmo que não haja tal ata notarial, toda a formalidade, né, ela se tornou absolutamente imprescindível agora para identificar esse tipo de situação. Né, uma prova que até um tempo atrás era chamada atípica, não existia nem previsão legal, né, o judiciário tem que refazer, a partir de agora, todo esse debate sobre o formalismo da prova, né, me parece, não sei qual é a tua impressão, para a área especificamente trabalhista,
Porque é o que o empregado vai ter agora. Ele não vai ter uma prova tradicional como ele tinha antigamente, a prova testemunhal, o colega de trabalho, é em momento de isolamento. Ninguém está se vendo agora para fazer essa prova de audiência de instrução, né? É um momento de extrema, de muita exceção, né? O que eu tenho, fui consultada na semana passada e o que eu tenho observado é que os tabelionatos e cartórios estão fazendo atendimento em regime de plantão para esse tipo de serviço, né? Olha aí, ó. Porque de fato, a comunicação agora ela vai ser toda por e-mail ou WhatsApp. E, inclusive, a recomendação para quem está assistindo e é empregado ou trabalhador, que seja por escrito. É uma garantia. Olha aí, ó. A gente estava atendendo na semana passada profissionais da área do cinema, enfim, e a pergunta que vinha era assim, mas o meu contrato foi feito no WhatsApp. Vale? Vale até contrato verbal. Se tá no WhatsApp, é maravilhoso. Tá escrito, tá ali todas as regras, tá ali todos os combinados, tá ali tudo. Então, assim, estão ali todos os combinados. Então, vale, façam por escrito. Mesmo uma orientação falada, ou mesmo um acordo falado, vocês peçam que seja feito por escrito, porque tudo isso pode ser discutido no Poder Judiciário. Boa, daqui a pouco o empregador ele vai alegar assim, não, espera que eu vou te ligar e a gente combina. Alguma coisa desse sentido, né? Que não estaria registrado, não ficaria registrado e aí poderia trazer um prejuízo ao empregado. A maioria dos encaminhamentos que são para benefício só do empregador são feitos sem prova, né? Por isso que deve haver um esforço, no limite do possível, do empregado, nem que seja finalizada a ligação, fazer um relato por escrito para o empregador e pedir uma resposta, né? Conforme combinado, por telefone, no dia tal, segue o que foi definido, né? Muito bem. Até a nossa colega aí, Viviane, tá nos lembrando de uma pergunta. Claro, a gente tem a legitimidade para emissão de CAT, mas o sindicato, ele nesse período, como é que está sendo o funcionamento em geral, assim, de alguns que a gente tem contato, Citramico, enfim. Ele está fechado mesmo? Ele tem alguma ponta de abertura de comunicação com o trabalhador? Como é que está? O escritório tem diversos sindicatos clientes, né? E todos eles estão em pleno funcionamento, né? Embora virtual e, né, em teletrabalho. Alguns com um pouco mais de dificuldade, né? Uns sindicatos de categorias, assim, historicamente de pessoas mais velhas, que não têm tanta familiaridade com a tecnologia, enfim, tem mais dificuldade, sim. Né? Mas a ampla maioria dos sindicatos tem atendido via videoconferência, e-mail. Ótimo. Eu tenho recebido demandas por WhatsApp de associados, enfim. Está havendo ainda comunicação, sindicato, associado e escritório pelo meio eletrônico. O fato de estar fisicamente fechado não significa, respondendo aí, né, que não vai ser possível a emissão da CAT. Isso vai, de alguma maneira, vai ser formalizado, né? Vai se conseguir, então, se formalizar, contar com o apoio do sindicato. Acho que não haverá problemas maiores, né? Por isso, de novo, reafirmamos, procure o sindicato ou um advogado de sua confiança para o encaminhamento das questões jurídicas em relação aos contratos de trabalho de todos. Muito bem, muito bem. Estamos chegando aqui já ao nosso final, Ana. Uma síntese conclusiva aí, as perspectivas com relação a essas MPs, então, que a gente trabalhou aqui, basicamente duas grandes MPs. Nós temos nós chegamos a ter uma lei, né, a 13.979, essa já, ainda em fevereiro, sobre medidas de enfrentamento. Essa foi a primeira. Nós temos uma previsão ainda dessas MPs elas serem convertidas em lei, sendo aprovadas no Congresso, ou tem essa perspectiva até de, como aconteceu com a do contrato verde e amarelo, ter algum revés aí? Sim, na verdade, assim, como se projeta, né, que a crise sanitária ela não prevaleça, ela não passe de 31 de dezembro a princípio, né? O governo diz que o estado de emergência vai até 31 de dezembro, as medidas provisórias, à medida que elas vão sendo
editadas, elas acabam mais ou menos suprindo o tempo, né, que seria necessário para o enfrentamento efetivo da pandemia. Então, algumas, independentemente da conversão em lei, elas vão acabar suprindo, né, o objetivo de que foram criadas, como a questão da suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de 60 dias ou da redução de jornada por 90 dias, né? Porque as medidas provisórias, elas têm um prazo, né? A exemplo do contrato verde e amarelo, ela é do final do ano passado e foi caducar agora na segunda, lá no final de abril. Então, eu acredito que, independentemente da conversão em lei, muita coisa vai se consumar, né? Em razão do conteúdo dessas medidas provisórias. Mas fica a crítica contundente, né, de que elas são feitas só para preservar o empregador, né? Não tem nenhum tipo de cuidado ou não tem nenhum tipo de interesse em preservar os empregados expostos e os trabalhadores expostos. E até mesmo os autônomos informais, né? Logo que veio esse monte de medida do governo, a gente estava mais preocupado com os autônomos, né? Como é que vão viver os autônomos que recebem por atividade? Como é que vão ficar 3 meses em casa? Enfim, e o governo opta por não só não atendê-los, como prejudicar quem estava atendido, né? Que são os formais. Nivelar por baixo. No jargão da rua, né, infelizmente, mas não nos surpreende também, né? Por outro lado, do que se esperava do governo, também do posicionamento do governo, infelizmente não surpreende. E por outro lado, fica engraçada a questão do debate da reforma trabalhista e principalmente da reforma previdenciária, porque era um desespero para passar a reforma, para que se tivesse dinheiro em caixa, se tivesse condições de fazer outras reformas, que acabaram de uma reforma saindo, e o governo teve que voltar atrás, digamos assim, nessa limitação de proteção social, tendo que investir, não porque quis, né, mas investir por obrigação, sob de uma situação de caos e de subordinação civil que se propunha aí, né, diante do caos que estava da população sem qualquer tipo de renda, né. Então me parece, não sei qual é a tua impressão, mas me parece que todo aquele discurso do déficit da Previdência, da necessidade urgente de dinheiro em caixa, ele se perdeu pelo caminho, né. Sim, se perdeu. E uma das críticas que se faz também porque, de fato, como tu disse, não tem surpresa em relação aos encaminhamentos do governo, porque ele está seguindo uma cartilha ali que ele apresentou na época da eleição e está colocando em prática. Mas é curioso ver como existe uma habilidade em fazer parecer que é para o bem, né, de quem eles estão desatendendo, né? Nós estamos reduzindo jornada para preservar o seu emprego, né? Então, claro que é cruel, mas assim tem um discurso, né, muito preparado e muito elaborado para fazer o trabalhador agradecer por essa manutenção do emprego com um salário de R$ 1.045, né? Uma última pergunta aqui que é da Célia, nossa dirigente sindical aí, perguntando sobre, ela tinha me dito que ela realmente ia tentar entrar sobre serviços essenciais que têm diferentes riscos. Qual seria a diferença entre periculosidade e insalubridade no contexto da Covid-19? Acho que me parece a diferença básica. O que tu acha entre insalubridade e periculosidade? Na verdade, com relação ao Covid, né? O Covid, não, as diferenças elas permanecem as mesmas nesse contexto de pandemia, né? Que a insalubridade que a periculosidade é em razão do risco, e a insalubridade certamente haverá, né, algum tipo de prejuízo à saúde, né? Saúde. Então assim, um é certo que é exposto, haverá risco e haverá prejuízo à saúde, e o outro é risco né? Só que com relação ao Covid-19, o que eu tenho conseguido
acompanhar é que, Uhum. junto com aquela documentação que a gente falou em relação à doença ocupacional, né, e de toda a documentação da Previdência Social em relação ao nexo técnico-epidemiológico do Ministério Público do Trabalho em relação aos riscos, né, de exposição, é que esses Uhum. empregados que têm insalubridade, o próprio a própria vantagem justifica, né, que o risco de ter sido contaminado no ambiente de trabalho ele é muito alto. Porque se ele não tivesse risco de contaminação, ele não receberia esse adicional, né? São dois adicionais Uhum. de risco que, junto com outros documentos no processo, justificam que a contaminação só pode ter ocorrido no ambiente de trabalho. Né? Então, isso é uma coisa Uhum. que a gente tem usado. A gente junta o contra-cheque do profissional da saúde, né, justificando que ele recebe um adicional de risco, junta esse monte de outro documento oficial, né, emitido por órgãos Sim. oficiais, e diz que é muito improvável que não tenha sido lá. Interessante. E aí uma questão que me parece também importante de fechamento é que pode vir junto aí algum problema de ordem psíquica também, né? Dessa pressão, desse estresse, desse rigor que esse pessoal exposto a risco está passando, né? E isso pode também ser objeto de ponderação judicial, sair de benefício por incapacidade e de próprio objeto de ação trabalhista, esses problemas de ordem psíquica, depressão, ansiedade, crises em geral, não é? Não? A gente sabe a dificuldade, né, em relação aos afastamentos por doenças psiquiátricas, né, que são aquelas que não tem raio-x, não tem tomografia, né, a gente sabe a dificuldade que é de demonstrar que aquela doença emocional foi agravada ou foi criada, né, no ambiente de trabalho. Mas para mim é claro, né, que esse tipo de pressão, a jornada extenuante, a falta de condição de saúde e segurança, né, tudo isso documentado no processo, para mim é evidente que gera, né, o nexo, que comprova que aquele trabalhador desenvolveu ou agravou a sua ansiedade, desenvolveu ou agravou a sua depressão em função desse contexto sem precedente, desse contexto. Uhum. Absolutamente inesperado e que não tem um prazo ainda, né, definido Não tem um de prazo. duração, né, de duração. Muito bem, doutora Ana Marimon, obrigado aí pela participação, não é? O escritório está aberto no home office, né, para atender aí as dúvidas, enfim, sugestões. O nosso Instagram também aqui está funcionando 24 horas, aqui com o monitoramento dos nossos colegas aí, também da Luísa. E é isso, uma mensagem final aí, Ana, da área trabalhista nesse período de pandemia. A única mensagem possível, se for possível, fiquem em casa e nos procurem, contem conosco. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, mais uma live aí sendo produzida aqui pelo Escritório de Direito Social. Hoje a gente teve a Ana Marimon, sou o Fernando Rubim. Trabalhamos aí no escritório, a Ana mais focada na área trabalhista, eu na área previdenciária. Vários dos nossos colegas aí nos acompanharam aí na nossa live, que nos orgulha muito, né? O nosso time, temos saudades pela distância, mas cada um está fazendo sua parte, cada um está fazendo seu trabalho. Evidentemente que o escritório ele tem uma função social muito importante e nunca se furtou disso, nunca se omitiu, né? Então a gente está constantemente recebendo contato dos nossos clientes e a gente está tentando realmente fazer o melhor trabalho dentro da nossa área, né? As nossas lives aqui no canal do escritório, elas continuam. Nós vamos ter aí uma live sendo pensada aí para o direito da mulher, né? E nos nossos campos também trabalhistas e previdenciários, assim que surgir a necessidade de uma nova informação, as MPs estão aí, né, a todo o volume, podemos ter novidades em qualquer uma das áreas. A gente tem também interesse de fazer aí uma conversa na área da previdência privada, né? Agradeço alguns também dos meus alunos que eu estou vendo aí. Luiz Eugênio, obrigado aí também pela participação, nossos clientes, pessoal aí também dos sindicatos, né, que vieram nos prestigiar. E a gente segue o nosso trabalho. Esse aqui, então, é a nossa live de hoje, o Direito
do trabalho, vai ficar disponível aqui nos stories por 24 horas. Um grande abraço a todos, se cuidem. Esse é o Escritório de Direito Social ao lado do trabalhador. Direito tem lado, escritório tem lado, e é do lado do empregado, do trabalhador. Contem sempre com a gente. Valeu!